Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje 21% de tudo que passa pelos portos brasileiros vem do agronegócio. Vamos falar sobre a importância das habilidades comportamentais nos profissionais do agronegócio. Você vai ver que é muito importante os cuidados que o pecuarista deve ter com o manejo das vacas leiteiras, principalmente agora na época do verão. E vamos comentar também sobre sequestro de bezerros. O Agora Agro já está no ar. O boletim logístico que foi divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que cerca de 21% de tudo que passa pelos portos brasileiros vem do agronegócio. Só no ano passado eram 16%. Os dados correspondem ao período de janeiro a outubro e o volume total de cargas movimentadas pelos portos no período foi de 850 milhões de toneladas. Essa quantidade é 3,7% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Até outubro, o setor agropecuário registrou um superávit na balança comercial de 75,5 bilhões de dólares, 85,8 bilhões em exportações e 10,4 bi em importações. No mês passado, as exportações brasileiras atingiram 210 bilhões de dólares, sendo que a participação do agro chegaria a metade desse total. Somente as exportações de soja-grão registraram um aumento superior a 30% em relação ao ano de 2019. E agora eu vou conversar com Cleonice Borges de Souza. Ela é doutora em Ciências Ambientais e professora de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Vamos falar sobre a importância das habilidades comportamentais nos profissionais do agronegócio. Doutora Cleonice Borges de Souza, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Toninho. Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E eu tenho certeza que esse tema é um tema interessante. Habilidades comportamentais nos profissionais do agro. O que é isso? Bom, mais uma vez, muito obrigada, Toninho, pela oportunidade de falarmos um pouco da importância na qualificação profissional. Você acaba de trazer dados aí extremamente interessantes, vultuosos a respeito da movimentação do agronegócio. E essa pujança toda do agronegócio, ela requer profissionais extremamente qualificados para poder lidar com ele. Então, você vai precisar do engenheiro agrônomo, do médico veterinário, do zootecnista, o especialista em relações internacionais, economia, enfim. Há uma diversidade de formações para os profissionais que atuam no âmbito do agronegócio. E esses profissionais, eles são requisitados no primeiro momento pela formação técnica que eles desenvolvem, pela formação que absorveram dentro dos seus cursos. Contudo, para ingressar, no primeiro momento, de fato, são essas formações que vão diferi-los. Mas para poder se manterem no agronegócio, assim como em todas as demais atividades, nós vamos ver que o mercado começa a requerer algumas habilidades que os fazem diferentes, que são essas habilidades comportamentais. E o que é isso? Essa capacidade de inovação. A todo momento o agro, ele prescinde de práticas inovativas, produtos inovadores para atender uma demanda crescente da população. Então você tem uma população que se agiganta, que demanda muitos alimentos e alimentos diferenciados. A produção precisa ser qualificada. Então há um conjunto de práticas produtivas que são exigidas desses profissionais, uma visão mais holística a respeito das questões ambientais, mas também esse profissional ele tem que ter entendimento de marketing, de comercialização, de demanda dos hábitos do consumidor. Para isso, ele precisa ser inovativo, criativo, tem que ter uma boa habilidade de trabalhar em equipe. Então, nem todos os profissionais que chegam ao mercado, eles chegam com essas habilidades desenvolvidas. Mas é um pré-requisito para poder se manter.
Então, eu preciso de profissionais que tenham a capacidade de resiliência. No âmbito do agronegócio, continuamente nós somos sucumbidos por diversos problemas. Problemas ambientais, econômicos, de hábito do consumo. E o profissional que não tiver uma capacidade de resiliência para poder dar conta de suplantar esses problemas, essas dificuldades. Um profissional que tenha proatividade, ele não precisa esperar o problema acontecer para ele começar a resolver. Tem que ter uma visão ampla, complexa, uma visão de planejamento estratégico, um profissional que se intitule diferenciado, capaz de lidar com esse complexo. Pois é, a senhora está falando aí, eu já falei isso aqui no programa e vou repetir. O fundador da Ford, o Henry Ford, americano, ele dizia assim: não cause problemas, traga solução. Quer dizer, quando ele falava isso para um funcionário dele, ele queria dizer o seguinte: meu filho, você tem que ter uma noção geral da coisa e tem que fazer a coisa andar. E para que a coisa ande, você tem que adquirir conhecimento. Você tem que ter esforço e pensar que aquilo que você está fazendo naquele momento, aquilo ali é como se fosse seu. Porque é dali que sai tudo que você está precisando, sai daquele local de trabalho. Então, o local de trabalho, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser um lugar abençoado. Você tem que trabalhar, fazer aquilo com o coração e muito também com a razão. Resumindo tudo isso, você tem que estar por dentro e muito por dentro daquilo que você está fazendo. Caso contrário, pode ter certeza absoluta, você não vai arrumar algo melhor. Exatamente. Então, quando você fala cuidar do negócio como se fosse seu, é uma visão empreendedora. É verdade. E nem sempre o empreendedorismo, nós somos empreendedores a partir do momento que eu vou constituir um negócio próprio. Mas eu empreendo na empresa em que eu trabalho quando eu trago essa capacidade de inovação, de criatividade, de fazer acontecer como se a empresa fosse minha. E as empresas modernas, elas precisam de profissionais que também é uma habilidade comportamental, essa capacidade empreendedora. A necessidade de aprender continuamente, mas também de desaprender aquilo que não faz mais sentido e reaprender sempre que for necessário para essas práticas inovativas. Também essa capacidade de aprendizado é uma habilidade comportamental e que a gente ainda prescinde, sente falta em alguns profissionais que estão no mercado. Então, tratar dessas habilidades, para além da formação técnica, chama muito a atenção pelo complexo de movimentação, de mutações que a gente encontra no âmbito do agronegócio. E a nossa vida é uma mudança constante. Temos que estar, de maneira geral, preparado tanto para o bom quanto para o ruim. E tem um ditado que diz assim, ditado muito antigo, a vida é uma escola. Quando você pensa que está formado e diplomado, vem alguém e inventa um novo curso. Ou seja, você tem que estar por dentro sempre. É mais ou menos isso, né? Senão... Exatamente. E o nosso papel, enquanto instituição formadora de profissionais, principalmente por estar vinculada à área de ciências agrárias, é trazer essa formação diferenciada. É verdade. E a gente tem buscado trilhar caminhos desafiadores aí e entregar esse profissional com essa qualificação diferenciada para o mercado, viu, Toninho? Pois é. Isso que nós estamos fazendo aqui agora nada mais é do que tentando levar a informação. O tempo é curto, mas é assim mesmo. E pouquinho em pouquinho, pode ter certeza que a galinha enche o papo. Doutora Cleonice Borges de Souza, mais uma vez, obrigado, minha querida, pela sua presença aqui. Sempre muito bom. E a senhora sabe que as portas, né, estão abertas. Muito obrigada, Toninho. Uma satisfação sempre ter a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento. Essa área de gestão de pessoas, ela é muito importante. Boa. E a gente, sempre que possível, a gente volta aqui para conversar mais um pouco. Eu sei disso. Obrigado. Eu que agradeço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre sequestro de bezerros. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio ele é diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema que está muito em voga hoje, um tema muito atual, que é sequestro de bezerro. Luiz Antônio Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos falar é um tema muito interessante. Porque sequestrar um bezerro, de maneira geral, é um nome assim até meio pesado, mas é para a pessoa entender, é tirar esse bezerro novinho da onde ele está e levá-lo para uma condição boa de alimentação. Esse é o primeiro passo para fazer com que a gente tenha uma carne de boa qualidade, não é? Sem dúvida Começa nenhuma. com o sequestro Sem do dúvida bezerro. nenhuma. Né? O que é o sequestro? O sequestro, Toninho, é muito simples. Normalmente, nós desmamamos um bezerro por volta de 7, 8 meses de idade, e esse bezerro é deixado com pastagem de péssima qualidade, porque ele normalmente é desmamado no início de maio, junho, por aí. Então, início de seca. Então, o sequestro não é nada mais do que pegar esse bezerro, fechar num curral de confinamento, ou podemos até mantê-lo a pasto, e dar a comida que ele precisa para ter um desempenho normal durante o período de seca. Bom, e é justamente aí que mora o perigo, porque é exatamente nessa fase, logo depois da desmama, que ele está, vamos dizer assim, com aquela força total para crescer, né, Monteiro? Esse é o momento que ele tem a maior carga hormonal para crescimento, que é principalmente o crescimento ósseo. E esse crescimento ósseo tem um máximo, como aqui nós podemos ver nesse gráfico, essa linha azul, o máximo de crescimento, de velocidade do crescimento do osso ocorre naquele ponto B, que é o ponto do nascimento até a segunda linha vertical, que é o momento da desmama. Então, entre o nascimento e a desmama, ele tem um máximo de potencial de crescimento. Após a desmama, até a puberdade, ele continua com um potencial alto de crescimento, mas já começa a cair a velocidade de crescimento do osso. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer com que esse esqueleto do animal cresça e nós tenhamos uma carcaça bastante desenvolvida por ocasião do que ele está chegando à puberdade, que é após 1 ano de idade. Quer dizer, trocando em miúdos, isso que você falou é fazer com que o bezerro ganhe caixa. Ele tem que crescer a carcaça logo após a desmama. Nós temos que dar a condição a isso. E isso só adquire com boa alimentação. Só acontece com boa alimentação. Nós temos que fazer uma alimentação suficiente para ele crescer esqueleto. Então, é uma alimentação rica em minerais, principalmente o elemento fósforo, cálcio, magnésio e todos os elementos que compõem o osso. Nós temos que dar uma condição de proteína alta, porque esse animal é um animal que demanda uma alta necessidade proteica, e a quantidade de energia não é tão importante, porque ele não está ainda depositando gordura no esqueleto. Então, nós temos que dar bastante mineral, bastante proteína e fazer com que ele ganhe por volta de 1 quilo por dia. Se ele ganhar 1 quilo por dia, ele desmamando com 180 quilos, ao final da seca, 120 dias depois, ele estará com 300 quilos ou 10 arrobas. Pois e é, aí, terminar esse bezerro é muito mais fácil. Aí o pecuarista fala assim, não, mas se eu vou dar comida para o bezerro, vou dar um concentrado caro, isso fica muito caro, não compensa. Pelo contrário,
O objetivo do sequestro do bezerro é você pegá-lo logo após a desmama e daqui 1 ano você abater esse animal com 20, 22 arrobas. Essa é a diferença. Toninho, essa é a fase onde fazer quilo no animal é o mais barato. Porque é um animal jovem, com alto potencial de crescimento, ele tem um peso corporal baixo, então a demanda de comida para manutenção do corpo é mais baixa do que no animal adulto. E, para você ter uma ideia, eu fiz uma planilha ontem, onde, se nós conseguirmos utilizar sorgo, uma silagem de sorgo, uma torta de algodão e um concentrado proteico, mineral, nós fazemos uma dieta por R$ 5,30 por dia e que vai gerar uma arroba produzida de R$ 160, com os preços atuais de grão. R$ 160. Se você colocar um bezerro de 180 quilos, que hoje vale R$ 400 a arroba, tratar desse animal durante 120 dias e vender pelos mesmos R$ 400 a arroba, que você viu semana passada vendendo acima desse preço, a margem de lucro é assombrosa. É assombrosa. É superior a 30%. 32% de margem de lucro. Pois é. Então, um dos objetivos pelo qual nós estamos conversando aqui hoje é exatamente esse. É fazer com que você coloque na sua cabeça que o bezerro desmamado hoje é o futuro boi que vai para o abate daqui a aproximadamente 12, 13 meses com 20, 22 arrobas. Deixar um bezerro no pasto, ainda mais um pasto seco, sem condição nenhuma de tratamento no coxo, pode ter certeza, esse é andar para trás. Esse bezerro, Toninho, esse bezerro que é desmamado com 300 quilos, se nós dermos um tratamento com proteico energético no pasto, ele vai continuar ganhando 1 quilo por dia e termina a seca com cerca de 450, 480 quilos. Termina a estação de chuva, aliás, com cerca de 450, 480 quilos de peso vivo. Com mais 90 dias de tratamento. Que pode ser a pasto também? Pode ser a pasto, um confinamento a pasto. Ele termina os 90 dias com mais ou menos 22 meses de idade e acima de 22 arrobas de carcaça. Resumindo, você está engordando um boi excelente para exportação, onde você vai ter aí no mínimo de 12 a 15 reais a mais por arroba. Essa é a diferença. Menos tempo na sua fazenda o boi e uma valorização muito maior da sua arroba. Luiz Antônio Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que foi um tema legal. Muito obrigado. É o que eu venho falando. É um prazer estar aqui com você também. Vamos batendo devagarzinho, que uma hora a gente chega lá. Tá certo. Obrigado, Monteiro. Eu que agradeço a poder vir aqui falar com você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa.